Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos à nova temporada do podcast Sergipe Pode Mais, um projeto aqui da nossa escola Seixas Dória. Agora estamos hoje com alguns convidados que participaram de uma palestra nossa sobre a história do jornal, em geral, do Brasil e em Sergipe. Então, eles vão se apresentar agora. Bom, como é o seu nome? Meu nome é Cris, eu sou do primeiro ano D. E o seu? Meu nome é Guilherme, sou do primeiro A e com isso eu quero dizer também que eu sou um aluno novo daqui do colégio em si. Não sou só um aluno daqui, eu sou um aluno novo daqui e eu achei interessante que é a primeira vez no meu podcast, então eu estou um pouco nervoso e eu achei muito legal dessa escola é que está sendo tudo. Tipo, essa questão das palestras que está tendo e também desse podcast. Isso é isso. Bom, a gente veio trazer para vocês uma nova experiência e uma chance de entender um pouco da história do jornal e de como as coisas aconteciam naquela época. Ter uma visão de como era a sociedade em meados da década de 60, 70 e 80. Tudo isso faz parte de um projeto aqui da escola, que temos como coordenador o professor Jack e a professora Elaine. Eles coordenam o podcast, a gente faz pesquisa, a gente apresenta palestra e com o patrocínio da FAPTEC a gente pode realizar tudo isso. Temos também a nossa aluna bolsista, Luíse, que está aqui nos assistindo. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: o que vocês acharam da palestra? Cara, primeiro eu achei aleatório, porque eu não tava esperando. Eu nunca tinha imaginado que aqui na escola tinha um podcast, tá ligado? Do nada, assim, os caras chegam lá, vai ter uma palestra ali para assistir, e nem era pra estar lá, inclusive. Detalhe aí. Enfim, o pessoal do jornal tava lá, me chamaram, eu sentei lá na frente, e eu achei muito interessante. Eu achei legal o fato de vocês estarem lá se comunicando até que muito bem, por sinal. Foi um assunto bem diferente, como é que eu posso dizer? Eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso. E eu achei legal, porque vocês conseguiram abordar uma temática tão aleatória de uma maneira bem mais legal de ouvir. É um assunto que eu normalmente não iria me interessar tanto em pesquisar sobre e tal, mas vocês conseguiram trazer isso de uma forma mais divertida, digamos assim, mais interessante de ouvir. Então, eu achei legal. Dá pra aprender ali de boa. Você, Guilherme? Pô, velho, como eu disse, é aquilo. Foi uma palestra que acho que foi uma das primeiras palestras feitas por alunos que eu vi. E, pô, vocês falaram, assim, do tema, assim, com tanta maestria, tá ligado? Que eu fiquei, caramba, esse cara é brabo. E, trouxe o tema que, história já é um assunto, assim, que se você não tem tanto interesse, já fica um pouco entediante, entre aspas, assim. Não fica tão legal. Aí, agora, como vocês trouxeram tentando interagir, ficou bem melhor, tá ligado? Eu achei, assim, interessante essa coisa, uma coisa que você falou que foi o dos três nomes, três tipos de jornais que foram criados, e eu não sabia que, aqueles ali não eram jornais oficiais e só depois que viraram jornais, entendeu? Então, para finalizar, eu acho que foi muito bom, na verdade, a palestra. Tanto que vocês estão de parabéns. Bom, em relação vou dar um making off, porque a palestra toda ela passou por um processo de pesquisa. Depois da pesquisa a gente teve que extrair as melhores informações e adaptar a escola em si. Porque a gente queria realmente, nosso objetivo principal era trazer o conhecimento para vocês, só que de forma mais divertida. E a gente sabe que, se a gente ficasse só falando, iam ignorar totalmente. Então a gente tentou trazer de forma diversificada e tocar naquele ponto de não é só história, é o seu país, cara. Você precisa saber sobre a história do jornal, a história do seu país. E é isso que a gente vai tentar mostrar pra vocês a partir dos outros episódios que a gente vai gravar.
Uma outra pergunta que eu tenho é que como vocês acham que isso influenciou, tipo, ou no seu dia a dia, ou na vida de vocês mesmo, de algum modo, aquela palestra foi importante pra isso? No meu caso, pelo menos, não foi nem tanto o tema em si, saca? Foi mais o fato de que vocês fizeram eu me ligar num bagulho que eu sempre pensava antes, quando eu ouvia algumas músicas de MPB, mas que eu comecei a abrir mais a mente sobre isso, que é tipo assim, o nosso país, o nosso estado em si, ele tem uma cultura e uma história muito foda. E a galera não, como é que eu posso dizer, não tem conhecimento sobre, saca? Tipo, eu nunca ia imaginar sobre isso, sobre esses 3 tipos de jornais que tinha daqui, tá? Eu não sabia. Tem algumas festas típicas daqui de Sergipe mesmo, que são, tipo, super importantes aqui pra galera de alguns lugares, e eu nunca que tive conhecimento sobre a existência dessas coisas, assim. E eu acho que é muito importante a galera começar a estudar, aprender, procurar se informar mais sobre a própria cultura, assim, dar mais valor pro que é nosso, porque o pessoal dá muito valor pro que vem de fora e tal, e fica, né? Tem que dar mais valor pro que é nosso. Eu acho que é isso. Pô, isso que você falou é interessante, tá ligado? Tipo, aqui do Brasil, não só nós brasileiros, mas também os gringos, o que eles pensam? Que aqui o Brasil é o quê? Só Rio de Janeiro e São Paulo. Uhum. E quando vem aqui, o Brasil é o quê? É só o quê? Carnaval. Só carnaval. De lá de fora só é carnaval. Sendo que, pô, se você for ver a história do Brasil, pô, a gente tem tanta coisa, assim, não só cultural, mas histórica que a gente fica, caramba, que foda, tá ligado? A gente saber disso, a gente descobrir que, tipo, porra, nem sabia que isso tinha. E, tipo, isso que você falou, por exemplo, não só aqui, agora falando de Sergipe, por a gente ser do Nordeste, muita gente diz assim, o Nordeste é a região dos, como pode dizer, dos pobres, tá ligado? Tipo, é só São Paulo e Rio de Janeiro, que é os ricos, o resto é tudo classe média, e o Nordeste é só pobre, só tem pobre. Tipo, tem criminalidade alta e é só pobre. Sendo que a gente tem uma cultura muito boa. A gente foi, o quê? Uma das primeiras regiões a serem povoadas, né? E aqui tinha... isso. E a gente tinha acho que foi cana-de-açúcar que foi por aqui. Sim, foi por aqui e depois foi pra Minas Gerais por conta do ouro. Foi aqui cana-de-açúcar e café, não foi? Cana-de-açúcar, ouro e depois café. E o interessante disso é que a gente, tipo... A gente pensa assim, pô, se eles vieram pra cá primeiro pra região Nordeste, não era pra aqui ser mais ou menos o destaque assim do Brasil, quando fala assim, pô, Brasil, Nordeste, entendeu? Tipo, a gente tem o quê? Tem as praias, e tem umas regiões que eu fico, caraca, que lindo, tipo, nem parece que é daqui do Brasil. Tanto por conta desse preconceito que a gente tem que o nosso país não é bonito. Nosso país é um dos países mais lindos e, tipo... mais, assim, potentes, né, do mundo. A gente é o quê? Acho que eu vou errar o termo agora. É uma superpotência em potencial. Um potencial de superpotência. Porque, querendo ou não, a gente tem uma cultura muito forte. A gente tem, querendo ou não, uma língua própria, entre aspas, né, varia do latim e varia do português de Portugal, mas a gente tem um português, como posso dizer, português brasileiro. Tem o que? Força militar, que querendo ou não, a gente mostrou o que? Na Segunda Guerra, que a gente tem uma boa força militar, quando vai ver a história da participação do Brasil na Segunda Guerra. E a nossa economia tá subindo. Se eu não me engano, da última vez que eu vi, tava subindo. E agora, voltando um pouco mais pra cultura, aqui a nossa cultura é uma cultura assim tão linda, sabe? Uma cultura, como posso dizer, eu não sei se vocês vão conseguir entender o termo. Sabe aquele calor de abraço de mãe? Aquela emoção assim que você fica, pô, que bom, sabe? Quando sua mãe já vem com um sorriso, já vem fazendo alguma coisa, tá ligado? É uma cultura assim, e tem muita gente aqui do Brasil que, tipo, ainda carrega essa cultura. Que eu acho que essa cultura são poucos que estão deixando ela viver ainda. E é isso.
Bom, esse é o objetivo principal do podcast em si, é trazer fatos históricos para a atualidade, onde, tipo, quem aqui ia pesquisar o que aconteceu em Sergipe na década de 60? Ninguém teria esse interesse. Então, o podcast em si, ele tem esse objetivo principal de trazer essa identidade do nosso estado, para mostrar para os jovens, para a gente aqui na escola, e para várias pessoas que vai estar no Spotify. Achei interessante o fato que você citou do MPB e Guilherme também da Segunda Guerra, pelo seguinte motivo. A gente vê no quão o jornal é importante disso. Porque a gente sabe que na época da ditadura, ela tinha muito aquela coisa de censurar qualquer coisa que ofendesse entre aspas, né? Mas algo que fosse contra a ditadura, tinha muito isso. E eles expressavam isso. Caso, né? Sim, e eles expressavam isso através de, tipo, música, às vezes os pasquins, que era tipo uma ironia, uma crítica, assim, escondida no folheto. E você vê que, tipo, é uma cultura, o jornal, querendo ou não, é uma cultura que vem desde os colonizadores, mesmo que tenha sido começado na Europa, até hoje em dia. Porque a gente tem vários tipos de jornais, tem os jornais informativos, tem os jornais criminais, tem os jornais, por exemplo, que eles não são só na TV. Ainda existe aqueles jornais impressos. E na Segunda Guerra, querendo ou não, isso foi muito importante. Porque foi através dos jornais impressos que as pessoas tinham noção do que estava acontecendo na Segunda Guerra. Eu tive que fazer uma pesquisa sobre a Segunda Guerra e eu usei um site que ele tem vários jornais de várias épocas, digitalizado para você ver. E, cara, o jeito que eles escreviam, se comparar com hoje em dia, não é nada igual. O jeito que a sociedade daquela época via as coisas não é nada como hoje em dia. O jeito como eles se informavam mudou criticamente. Antigamente não tinha aquilo de, internet, eu vi uma coisa, peraí, vou pesquisar na internet. Eles tinham que ir numa biblioteca, ou tinham que procurar em algum jornal. A notícia que mais me marcou quando eu estava pesquisando sobre a Segunda Guerra foi justamente em Sergipe, que foi os navios afundados na Praia do Náufrago por um submarino alemão. E você vê que, tipo, cara, onde você pensa que vai acontecer isso, sabe? E como é que as pessoas da colônia, no caso da província, estado de Sergipe, iriam se informar sobre aquilo? Como é que eles iam saber que aquilo aconteceu se não houvesse o jornal, se não houvesse essa troca de informações entre as pessoas, jornal, a sociedade em geral? Então, o fato de, tipo, o jornal estar entrelaçado com a cultura é muito evidente aí. E o fato das pessoas desprezarem essa cultura hoje em dia, creio que seja por falta dessa informação. Hoje, como você disse, as pessoas não estão ligando para pesquisar sobre a década de 60, 70, 80. Então, eles não sabem o que aconteceu. E é como a maioria dos professores de história dizem, e é verdade. Se você não pesquisa história, vocês vão querer repetir os mesmos erros que aconteceu no passado. E às vezes vão fazer sem perceber, sabe? Pô, um negócio que você falou aí e eu me lembrei foi na aula da professora Elaine, que ela disse o seguinte, que a gente tava estudando sobre os sambaquis. Aqui, tipo, o povoamento da América, em específico da América do Sul, do Brasil. E, pô, ela fez uma frase que foi o seguinte: gente, se concentrem nessa parte que não é aqui só a história do mundo, de como foi o povoamento do mundo. É a história de como foi o povoamento do nosso país. A gente, é claro, tem que saber como foi a história dos outros, mas é nosso dever como brasileiro saber a história do nosso país. Já que, como é que você diz, o Brasil tá ruim, ou então, o Brasil, eu não tenho orgulho de ser brasileiro, sendo que você não conhece a história, tá ligado? Você, tipo, pensa, tá ruim agora, então deve ser ruim o tempo todo, devia ter sido ruim o tempo todo. Teve altos e baixos, como todo país tem, não é só o nosso país que tem muitos defeitos, não, tem muitos outros países que tem um monte de defeito. Tantos que a gente já fica, caramba, por exemplo, uma coisa que muita gente faz piada, que é o SUS, né, diz, pra ir pro SUS tem uma demora, o quê? De 100 anos, e olhe lá. Em alguns lugares é verdade, que realmente demora muito.
Mas o SUS, ele ajudou, uma coisa que muita gente não falou, o SUS, ele ajudou muito na pandemia. Quando o sistema particular estava sendo já lotado, o SUS estava tentando atender o máximo de gente que podia. Claro que teve superlotação, teve um monte de problemas com a administração e tal, só que o SUS, ele foi uma grande força para a galera, não só rico como pobre, principalmente os pobres, que foram lá o quê? No SUS, para tentar ter um atendimento. E outra é que é tipo assim, o que a gente compara mais é o quê? Estados Unidos, né não? Sim. Já que é uma superpotência e que a gente sempre ouve falar dela. Tanto que muita gente diz, é os americanos, sendo que estão meio que tirando isso de, a gente não é americano, a gente é americano, a gente é latino-americano, eles são norte-americanos e a gente é latino-americanos. E uma coisa lá é que, eu não sei se vocês sabem, mas qualquer atendimento lá no hospital é pago. Não tem nenhum atendimento que seja não pago. Lá tudo tem que ser pago. Tipo, você vai lá pra se examinar, tipo, tô com febre, vou lá pra ver se não é algo sério. Só por aquilo e é já absurdo, cobra. Né, o preço. Tem gente que prefere ficar doente do que ir pro hospital por conta do preço elevado que é. Por não ter, assim, condições de pagar. É absurdo realmente. Exatamente. E também, eu vi uma notícia que basicamente... Aí, tá vendo? A notícia no seu dia a dia também ocorre. Tipo, e sobre o que você falou, sobre que antes o pessoal, eles iam buscar nos livros. Pô, isso que eu acho que foi uma coisa que veio pro bem e pro mal, que foi a internet. Que, tipo, acessou a facilitação de informação, mas também facilitou muito a divulgação de notícia falsa. São, tipo, duas vertentes. Tipo, ela foi criada pra o quê? Facilitar a comunicação. Tipo, você tá aqui no Brasil, você pode falar com um amigo seu que tá lá no Japão, tá lá na Rússia, e vocês trocarem ideia mesmo, tipo, meu amigo viajou, então vou trocar ideia com ele. Não só de outros países, mas também de região, tá ligado? Tipo, você tá aqui, tem um amigo aqui, você é de Sergipe, e tem um amigo que é lá de, sei lá, Pernambuco. Vocês vão conseguir trocar ideia ainda, tá ligado? Só que o que nos faltou, eu acho, foi uma educação sobre como lidar com a internet. A gente meio que, tipo, pronto, eu não sei, tipo, meio que a gente, é uma metáfora, a gente, tipo, era um bebê e já foi nos apresentado um mundo gigante e a gente não tinha nenhum preparo para ainda. Tipo, a gente não tinha, como lidar com hackers, como lidar com informação falsa, como não divulgar essas informações falsas, como sempre buscar fontes que sejam confiáveis e que exprimam verdade, não por bem próprio, entende? Esse fato de a gente não lidar com informação falsa é incrível porque, tipo, creio que quando era jornal impresso não existia esse negócio de informação falsa, assim, porque tudo passava por uma escrita, passava por uma revisão, e quem revisava isso era sempre os órgãos que estavam ali à frente da imprensa. Então eles sempre tinham esse cuidado. O mesmo cuidado que eles tinham em censurar publicações, eles tinham em verificar a fonte. A questão é essa, que tipo, a internet chegou, facilitou a informação, ótimo. Mas as pessoas não estão nem aí pra informação mais. É aquilo, minha opinião é boa, mas só se ela te convencer. Pronto. Ninguém vai chegar a fundo e vai pesquisar. Se eu chegar aqui pra falar pra vocês, nossa, em Sergipe aconteceu um atentado no ano de 1965. A grande maioria não vai pesquisar. A grande maioria não vai atrás disso pra saber. E é isso que a gente tenta trazer pra vocês. A gente vai trazer o fato e assim como a gente vai trazer a fonte. Pra dizer que, tipo, não é só olhar, não é só o jornal em si, mas tem todo um processo atrás dele. E Cris, como é do Clube de Jornal, inclusive, galera, o Seixas tem um clube de jornal chamado The Seixas Times. Na real, eu ainda não tenho certeza se é The Seixas Time ou se vai ser The Seixas News, porque a galera tá meio confusa ainda, né, com o nome, mas no Instagram tá The Seixas Time. E sigam, né, lá, por favor, colaborem. Eu sou da área da arte, mas eu também às vezes contribuo nas entrevistas e tal com o Bruno, que também é entrevistador, né. Então, é
uma coisa assim que estavam querendo fazer faz um tempo e que eu acho muito legal, achei bem legal, né? Artista. A presidente vai dar uma palavrinha. Presidente do clube, e a gente fez esse jornal para manter contato com os alunos e os professores de uma forma mais dinâmica e divertida. Não abordar assuntos tão sérios da escola, mas também assuntos que interessem e que instiguem a vontade de ler e de se informar em relação às coisas da escola. Uma coisa que você falou, falando agora sobre um assunto que você puxou foi da ditadura. Acho que você falou da ditadura ou foi da época de 60, 50, não me lembro. Da ditadura. Sim. Que censurava para não falar mal do governo ditador, como se tipo a ditadura fosse algo bom. O que a gente sabe que não é. Não é e nunca vai ser. Uma coisa que os artistas faziam, que eu achei muito da hora, que tipo, eles com a arte conseguiram transmitir a ideia ao contrário. Tipo, muitas músicas eram censuradas. Aí eles faziam um jogo de palavras que, se você hoje em dia analisa assim, como é que os caras deixaram passar, tá ligado? Por exemplo, uma música que foi de Chico Buarque, se eu não me engano, que é o Cálice. Não sei se vocês já ouviram. Pô, ali tem uma letra que se diz... Como é que esses caras deixaram passar, entendeu? Tipo, pela arte eles conseguiram transmitir a informação também. Não só como o povo não podia confiar tanto nos jornais, naquele tempo por conta da ditadura, que estava tendo muita censura, os jornais que tentavam transmitir a verdade já eram cortados e muitas das vezes os membros eram, né, acho que eram presos e depois acontecia um monte de desastre com eles, né. Uma coisa que foi abordada isso agora falando foi que, eu não sei se vocês conhecem um desenho que é nacional aqui, que é Irmão do Jorel. Sim. Tem uma parte que eu esqueci agora o tema, o episódio, eu esqueci o episódio, mas eu me lembro dessa cena até hoje, que foi que o irmão de Jorel tá conversando com o pai dele, né? E o pai dele disse que a arte no tempo do governo dos palhaços era a única coisa que salvava eles. Que aí foi basicamente o quê? Foi o pai falando do movimento que foi... Eu esqueci o nome do movimento. Que foi o movimento... Hã? Tropicalismo? Isso. Que foi um movimento que foram... Foi tropicalismo? Eu acho que foi alguma vertente. Elaine Que ficou foi- chateada. Não, acho que ele fez só uma alusão, não foi não? Que ele estava usando a arte como maneira de se expressar. Por isso que ele falou sobre os palhaços. Isso. E é bom que a gente vê, tipo, na própria cultura nacional isso acontecendo, sabe? É interessante ver que muita coisa hoje em dia aborda a cultura nacional, mesmo que as pessoas não valorizem tanto ela. Porque, pô, como o Guilherme disse, o Brasil é um país imenso, o Brasil tem muita cultura, o Brasil tem muita arte. E, realmente, o fato deles usarem técnicas como jogo de palavras, música, folhetos, desenhos, para fazer uma alusão a um período tão horrível da história brasileira, é interessante porque mostra que os caras são geniais desde sempre, sabe? E hoje são músicas que a galera, por ter essa falta de informação, não vai buscar, não sabe entender. Pega e escuta, o ritmo é bom, tá, mas o que a letra tá falando, sabe? Então é muito interessante essa parte de ver a cultura mesclada com as notícias, a sociedade, o modo como agiam naquela época. Então, a gente já vai finalizar. E eu queria agradecer a Guilherme e a Cris por terem participado do nosso primeiro episódio. E queria que vocês passassem nas nossas plataformas digitais, o Instagram, Seixas Horas Podcast. e que vocês seguissem, escutassem, compartilhassem o nosso podcast.